Então, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui atendendo alguns pedidos, né, das pessoas que me seguem no Instagram, para começarmos a falar termos alguns vídeos que irão falar de coisas da psicologia, certo? Junto, é claro, com o cotidiano senso comum que nos traz. Primeiro, dizer para vocês que o primeiro tema será: pessoas são anjos, e a gente tem que entender isso, né? Enquanto pessoas que estamos aqui nesta terra. Então, os primeiros anjos que surgiram na minha vida ao chegar na terra, até antes mesmo de chegar, foram os meus pais, né? Maria das Dores, conhecido como Dorinha, e José Avelino, conhecido como Cazuza. Então, esses foram os primeiros anjos que surgiram na minha vida, me dando a vida, o direito a ela e o direito a usufruí-la. Embora não tenha sido tão como gostaria que fosse, né? Hoje na fase adulta, entendendo isso enquanto psicóloga e professora, então vejo que ficou faltando algumas lacunas ficaram durante minha vida, mas isso é bobagem. A gente com o tempo vai aprendendo a ressignificar as coisas e vai começando a moldar o comportamento e a plastificar, né? Fazer o uso da plasticidade neural para que a nossa vida venha ter um novo sentido, um novo enquadrante no nosso cotidiano, certo? Aí surgiram vários outros anjos em minha vida, né? Então, tenho 2 irmãos, né? O Josélio, conhecido como Né, e o Josenildo, conhecido como Josa, né? Primeiro moramos em Riachão, um sítiozinho lá perto do município de Itacima, e minha mãe que conta essa história porque justamente viemos daí, certo? Sou natural de Guarabira, mas porém nós morávamos lá em Riachão, depois viemos morar em Caiçara e hoje eu me encontro aqui na cidade de João Pessoa, essa cidade maravilhosa, né? Que tem me acolhido, que tem suprido muitas necessidades. Aqui também eu conheci anjos, mas vai ficar para um outro momento, certo? Então é isso, sempre fui uma criança com vontade e desejo de ser psicóloga, porém nunca expandi esse meu desejo porque pensava que os meus pais nunca me deixariam, uma vez por ser do interior, né? Meu pai bem machista naquela época, quase eu não faço a primeira faculdade, que foi na cidade de Guarabira, o curso de letras, quase que eu não faço, né? Minha mãe e eu escondido, sem ele nem saber, eu passei no vestibular, enquanto as pessoas me davam parabéns, porque eu tinha passado, eu me preocupava junto com minha mãe como era que eu ia cursar essa faculdade, se ele não permitia que eu saísse da minha cidade para estudar, e ele dizia o tempo inteiro que as meninas, quando iam estudar, conversas de antigamente, elas não iam para estudar, elas iam fazer tudo menos estudar, certo? E aí, né, minhas primeiras oportunidades enquanto profissional, eu tinha 8 anos de idade e tinha uma revista que todo mundo sabe que é a Daia, né? Porque aqui também eu vou falar justamente nas pessoas que me deram essas oportunidades, nos anjos que Deus usou para me ajudar. Então, Carminha, não sei nem se ela ainda é viva hoje, ela me deu a oportunidade de revender para ela. Eu tinha 8 anos de idade e comecei nesse meu dilema profissional. Aos 12 anos de idade, minha mãe viu em mim a competência, né, de ensinar. E aí ela pediu que uma senhorinha lá me desse a oportunidade de ensinar as 2 filhas, que por incrível que pareçam, foram outros anjos que surgiram em minha vida, porque foram as primeiras pessoas a quem alfabetizei, que foram as gêmeas, né? Conhecida como Maria de Fátima e Maria de Socorro, da rua lá onde a gente morava. E aí depois veio a Edson Frazão, que era o filho de Adolfo, com a sua filha. E daí foram surgindo novas oportunidades. Então, Maria do Carmo, conhecida como Carminha, enfermeira da época, foi a que me deu a minha primeira oportunidade. E depois, Dona Cecília, que abriu a oportunidade para que eu lecionasse para as 2 filhas delas, e depois
Edna, né, conhecida como Edna de Adolfo, para que eu também lecionasse com os filhos dela. E aí a fama cresceu, né? A fama cresceu porque mediante a esse termo aí o que aconteceu? Aconteceu que uma senhora lá chamada Leda também, a quem eu agradeço demais da conta, porque essa oportunidade sim, realmente foi a divisor de água na minha vida. Eu tinha apenas 14 anos de idade e aí ela viu em mim, né, toda a desenvoltura de cuidar de criança e me chamou para tirar uma licença na creche. Na época ela era diretora, devo muito tudo isso, né? Toda essa minha desenvoltura começou pela oportunidade que ela me deu, né? Mediante a isso também teve outra pessoa, que foi Lúcia de Fátima, também na minha cidade, que ia começar uma escolinha e que aí também me chamou. Então Leda me chamou para ir para a creche, tomar conta das crianças, de uma menina que ia entrar de licença. E aí com 4, 5 meses para frente, a Lúcia de Fátima também me chamou. Através de Lúcia de Fátima, eu tive a minha segunda oportunidade nos estudos, que foi o Logos 2, que ela nos trouxe aqui em João Pessoa. Ela e o seu marido, Emanuel, né, lotaram lá uma Kombi e nos trouxeram para cá, porque a escola dela ia começar e ela queria começar com todo mundo organizadinho, certo? Então, até aqui me ajudou primeiro Deus e segundo os meus pais, né? Devo a eles. Aí Carminha, Lúcia de Fátima, Leda, que foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. Sempre agradeço a ela pela oportunidade. Sabe por quê, pessoal? Porque essa senhora acabou o prazo. E no que acabou o prazo, aí do que ela tinha me chamado para tirar a licença da moça lá, e ela foi falar com o prefeito para me dar a oportunidade de continuar, porque ela gostou do meu trabalho. E aí o prefeito resistiu, mas ela conseguiu convencê-lo. E assim foram as minhas primeiras oportunidades, tanto profissional como pessoal, no que diz respeito à escolaridade também, certo? E daí por diante foi seguindo a minha vida, né? E daí por diante foram surgindo mais oportunidades, porque aí outro anjo que Deus botou na minha vida, chamada de Yara Lopes, viu em mim a capacidade de não estar mais ali na creche, de me levar para alfabetizar no ensino fundamental 1 da minha cidade, do meu município. E ali eu comecei na alfabetização, depois fui professora de 1º ano, de 2º, de 3º, de 4º, de 5º, né? Eu passei por todas as fases do Fundamental 1. Passei pela educação infantil, Fundamental 1. E daí foi expandindo, né? E aí já trabalhava lá em Lúcia, e aí continuei trabalhando na cidade de Caiçara, também pelo município, que foi aí quando eu fiz o meu primeiro concurso, em 93, e consegui admissão naquela época, como professora. Mas o desejo de ser psicóloga ficou dentro do meu coração, guardado. Nem para os meus pais eu nunca disse isso.